Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, juiz Oscar Aníbal Chapan. Vamos lá, fica à vontade. Pode falar o que o senhor quiser falar no início. Bom dia, mestre Dinho. No momento, 10 horas e 45 minutos deste dia 11, terça-feira, 11 de novembro de 2025. Vamos ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro internacional, arbitragem internacional, justiça paga. Já temos todas as demandas. Luiz Inácio Lula da Silva, em pleno domingo, ele foi intimado pelas autoridades americanas através de intimação a que ele vai responder aos crimes posicionados, né? A Europa toda está tomada pela jihad do Ali Khamenei. E ele se posicionou e ele quer tomar toda a Europa, alegando que a Europa, outrora, um passado não muito distante, tudo é de propriedade dos muçulmanos. Então, agora é que está o problema, porque está ocupada a Europa. A Europa está totalmente ocupada por jihadistas, aos quais eles não vão sair da Europa e vão se estabelecer. Já se estabeleceram. Então, todos os governos serão depostos. Senão vai haver uma guerra interna. A China se posicionou já que não quer saber de mesquitas, não quer saber de muçulmanos, e tirou todas as mesquitas da China, alegando que é veneno do povo. A religião é um veneno para eles. E também houve essa declaração nos Estados Unidos da América, que também se posicionaram. Então, os ataques do Ali Khamenei lá nos Estados Unidos foram comprovados. Ele tentou alvejar com mísseis os Estados Unidos da América, então nós estamos já em conflito. Eles alegam que agora o conflito partiu para a América do Sul, América Central e o Caribe. Então nós já estamos em guerra atômica nuclear, todo o continente sul-americano, centro-americano e do Caribe. E aqui as autoridades e também a televisão
não está dando ao conhecimento da população. Então, isto está ocasionando um problema muito sério, muito sério. Não tem como sobreviver a esta situação. Nós estamos aqui ainda aproveitados, não descansamos nada, porque estamos na captura de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele entregou o porto onde está o terminal de abastecimento de petróleo da Petrobras. Então, essa propriedade passa a ser da China, porque a China alegou que queria o dinheiro que emprestou para o governo do Lula. O Lula disse que não tinha como pagar, então ele solicitou o que estava penhorado. A penhora era o porto de Isanu, é um nome meio estranho. Estou muito cansado, não me lembro o nome no momento. É no estado de... Lá, também não me lembro. E foi tomado esse porto. Então, o Lula está no Distrito Federal sendo arguido pelas Forças Armadas, pelo Exército, Marinha Aeronáutica e pelo ministro Mussi, ao qual ele tem que tomar uma atitude imediata. Ele sabe muito bem que esse sujeito aí não é o Lula, é uma farsa, é um plágio, e ele está levando o Brasil para uma guerra e o povo não está a favor dele. Então nós temos que a Argentina já se posicionou, já está no Paraguai dando força às autoridades paraguaias, se estão estabelecendo os americanos, já criaram uma unidade militar, as tropas americanas já se encontram no Paraguai, também as tropas argentinas, e ele já vem a se posicionar aqui no Nordeste também. Os aliados dos Estados Unidos se encontram já com o porta-aviões cercando a Venezuela. Já no momento está havendo os combates. Todos os bunkers estão sendo alvejados neste momento. A população não se encontra nas ruas desde o domingo, todo mundo se retirou porque agora eles estão soltando mísseis e fazendo alvos contra os narcoterroristas, que são os militares. Os militares são os que faziam o delivery da droga. E também aqui no Nordeste, em Belém, já houve confronto, já houve mais de 30 óbitos, estão combatendo nos rios da Amazônia as tropas especiais dos Estados Unidos. Está um caos. E aqui não colocam absolutamente nada. Aí eles alegam que vão ter que evacuar Belém. Belém se encontra alagado já, e a qualquer momento a prisão deste farsante Luiz Inácio Lula da Silva. Temos que tirar 17 presidentes narcotraficantes da América Central, do Caribe e da América do Sul. São 17. Não é muita gente.
É só fazer as operações determinadas e proceder. É uma situação bastante. Não, eu não posso informar mais, porque está tudo baixo o rigor da lei de supraconstitucional, ou seja, a lei de guerra, né? Então, estamos posicionados. Então, eu peço à população brasileira que, por favor, se cuidem, porque vai haver confronto militar à procura desses elementos que são contados com os dedos das mãos e dos pés. Esse é o relatório, mestridinho. Juiz, Juiz Ascar, por gentileza, repete aí a data de hoje e o horário. Viu? Hoje, dia 11 de novembro de 2025, horário 10 horas e 55 minutos. Juiz, eu preparei aqui no chat GPT inteligência artificial sobre o tema. O tema geral que eles colocaram. Então, o juiz vai corrigir se esse tema está certo. É claro que o tema geral da live. Quer dizer, a gente das perguntas. É sobre o tema COP30 no Brasil. Desafios, responsabilidades e justiça climática. Isso aqui foi o chat GPT que colocou o tema. Então aqui tem a introdução, não tem necessidade. Tem aqui 15 perguntas exatamente sobre COP30, sobre o assunto também que o juiz falou. Então, vamos logo lá para... São 15 perguntas. Então tem muitas perguntas para o juiz Oscar Aníbal Chapano de utilidade pública nacional e internacional. Primeira pergunta. Eu sempre peço o chat GPT IA, inteligência artificial, que cada pergunta coloca um tema. Então, primeira pergunta. Tema, sede e contexto nacional. Juiz Oscar Aníbal Chapano. Para começar, o que significa para o Brasil sediar a COP30 em Belém, na Amazônia, e quais responsabilidades isso traz para a nossa nação? Bom, vamos lá então. Dia 11 de novembro de 2025. Foi feito um grande crime de estelionato utilizando o Banco Mundial, dois CNPJs fraudulentos para administrar esse capital. O chat o crime processado, só um minuto. O crime processado destes estelionatários colocaram baixo sigilo de 5 anos os gastos do dinheiro público. Você não pode declarar sigilo, você não pode declarar que não pode ser veiculado o que é feito com o dinheiro do povo. Então, o gasto feito com este evento da COP30, que é totalmente brasileiro,
a querer arrecadar dinheiro, alegando que esse dinheiro é para compra de créditos em hidrocarbono, é na realidade um estelionato mundial. Então a Alemanha já foi embora, falou que não vai aportar com nenhum centavo, nenhum país vai proceder a dar um centavo para este crime, porque já está mais do que divulgado mundialmente que esta falsa autoridade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva é um plágio, é um boneco, é um estelionato mundial, processado por partidos políticos brasileiros, pelo Congresso, pela Câmara de Deputados e pela Câmara do Senado. Todos os envolvidos serão levados à prisão. Estamos já com todas as autoridades em Brasília. O Exército, a Marinha Aeronáutica já tomou posição em Brasília e este descarado crime já foi conhecido e todos serão levados à prisão. O Distrito Federal de Brasília continua com a administração, por ser cláusula pétrea, não pode transferir para Belém a administração do Brasil, porque quem preside a administração do Brasil é um farsante, é uma espia. E já ficou divulgado que a CIA é o mentor intelectual do Cartel dos Soles. Foram eles que inventaram o Cartel dos Soles desde 1990, com o seu sócio Maduro e Chávez. Tudo já sabido. Então ficou estabelecido que Hugo Chávez, Maduro, Petro, também o México, a Colômbia, o Equador, a Bolívia, todos estão envolvidos com a administração da CIA, do Bush, do Clinton, do Obama e do Biden. Então já estamos colocando todo mundo na prisão, lá nos Estados Unidos. Lá está havendo confronto armado nas ruas. O que ficou estabelecido e acabou também o impasse da pretensão do Partido Democrata em não querer aprovar o orçamento dos Estados Unidos da América. Então já foi feito o pleito ontem, já se tem o resultado hoje. Não há como continuar com esse shutdown, impedir a administração pública americana das pessoas irem trabalhar e ganhar o seu salário. Então, já foi formatado tudo isso. E isto levou a um confronto armado nos Estados Unidos da América. Então, tem estados contra as tropas do Exército, Marinha Aeronáutica dos Estados Unidos da América. Estamos já à captura de governadores, também dirigentes do Partido Democrata, todos já identificados. E ali o Ali Khamenei aproveitou para jogar mísseis nos Estados Unidos da América. Foram todos abatidos. Então, o russo quis mostrar
que ele tem capacidade, conjuntamente com o seu sócio, a China, e mostrando a sua arma bélica, que é o apagão de toda a tecnologia americana. Então, nenhuma embarcação, porta-aviões, nenhum bombardeiro da aeronáutica, nenhum submarino tiveram comunicação com radar. Isso durante 2 horas. Foi a declaração de guerra da China para os Estados Unidos. Então nós já estamos na Terceira Guerra Mundial atômica aqui no Brasil. Então, este engodo, este estelionato, este roubo processado por Luiz Inácio Lula da Silva e as emissoras de televisão, CNN e TV Globo, já estão com a captura determinada. E todos irão para a cadeia e se farão os processamentos necessários. Próxima pergunta. Pergunta número 2. Tema: eixos da conferência. Juiz Oscar Aníbal Chapman, quais são os principais temas da COP30 que mais nos interessam enquanto país, como emissões de gases, adaptação, financiamento climático? E por que isso é relevante para o Brasil? Lamentavelmente, todos estes estudos, que foram estudos processados, eles sofreram viés na sua declaração final. Todos eles foram colocados que o mundo vai acabar se não atenderem às necessidades da COP30. E isto é uma grande mentira. Então, isto acelerou o processo a que houvesse o fim da COP30. A COP30 acabou hoje. Ela não vai até o dia 20. Ela está totalmente... Todo mundo está querendo sair de Belém, todo mundo está com medo, porque os índios já cercaram Belém, estão querendo tudo que o Lula prometeu e não cumpriu, estão atrás das autoridades que lá se encontram para proceder ao sequestro, porque são todos do narcotráfico, das Farc, do ELN, estão todos lá. Então eles tomaram por assalto Belém e 9 estados do Brasil, no Nordeste. E eles agora não sabem como proceder, porque eles não têm o apoio das Forças Armadas, nem do Exército, nem da Aeronáutica e nem da Marinha. Então nós já estamos na captura deste filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e de todo o seu componente que quis estabelecer esta administração. Todos eles serão levados à prisão e ao pelotão de fuzilamento, por alta traição. Estamos em guerra atômica nuclear. A China, ela quis intimidar com aviões de última geração, fazendo voos rasantes nas embarcações americanas, e as embarcações americanas ficaram só aguardando se eles iriam proceder com alguma agressão para poder tomar as diretrizes. Neste momento, a guerra ela é uma realidade.
a guerra entre China, Rússia e Estados Unidos da América. E não há mais diálogo, não há o que mostrar. Estamos em guerra. Porque foi tudo mérito deste filho de uma puta e o PT, que realmente é a estrela do PT, o pentagrama dessa conjuntura terrorista. E todos vão ser mortos. Próxima. Juiz, antes da terceira pergunta, eu já pensei aqui no tema, ou no título da live do juiz Oscar Aníbal Schiappano. Eu quero que o juiz verifique se é certo ou não eu colocar esse tipo, essa verdade aqui do título. Eu acho que é verdade. Então o título vai ser o seguinte: vem o nome juiz Oscar Aníbal Schiappano. O que é o juiz Oscar? Informações, o juiz está dando informações e denúncia contra a COP30, que não corresponde com a verdade. Posso colocar? Bom, o senhor está dizendo que as informações de denúncias que não correspondem com a verdade? Não é a verdade do juiz Oscar, não, que não corresponde com o procedimento da COP30. O senhor pode colocar que Vai. a COP30 é um crime sendo processado neste momento. É um crime de estelionato. Entendeu? Entendi, estou botando aquele L. Entendi. Em que todos os participantes estão querendo o seu dinheiro de volta. A verdade é o que o juiz está informando e denunciando. Né? Que é o que eu o juiz... não estou denunciando. Sim. Eu simplesmente estou relatando o fato, ato e circunstância que leva estas pessoas que procederam dessa forma a responderem às oitivas em juízo. Entendi. Ou a revelia, porque se trata de terroristas. Ok, entendi. Juiz, vamos lá à terceira pergunta. Tema: transparência e participação democrática. Juiz Oscar Aníbal Schiappano, como se dá a participação da sociedade civil, dos estados, municípios e segmentos, como os povos indígenas, nessa conferência? E qual o papel do cidadão comum em acompanhar esses debates? Lamentavelmente, o povo está sendo orientado como massa de manobra. Eles estão sendo enganados e distraídos a um grande procedimento de tomada de um país. O país é Brasil e mais 17 países do narcotráfico, em que os sócios aportaram com capital e agora se arrependeram e querem sair alegando que eles são vítimas. Próxima pergunta. Pergunta número 4. Tema: justiça climática e soberania nacional. Juiz Oscar Aníbal Schiappano, no âmbito da justiça climática, como o Brasil pode conciliar sua soberania, seus recursos naturais, como a Amazônia, e os compromissos internacionais que a COP
exigem a COP 30, a COP 30, né? Exigem. Vamos lá. O Brasil, ele não está abaixo a tutela de uma narrativa de reivindicar soberania, já que o país é soberano. Desde do Pedro I, em que ele declarou independência ou morte, o Brasil vem muito bem, obrigado. Ele se encontra numa retórica que não é um argumento válido para determinar uma nova administração global. Nenhum país vai se unir a outro país para reivindicar uma soberania global. A soberania, ela é individual. Então, isso de todos se unirem para decretar soberania global numa nova administração e estabelecer regras financeiras, guerras de terras, ou seja, demarcações de terras, isso não procede. E tudo isto imposto pela ONU. Então, todos estes elementos perderam essa tentativa. Todos vão ser recolhidos ao cárcere. Próxima. Pergunta número 5. Tema: valores cristãos e meio ambiente. Juiz Oscar Aníbal Chiapan, sob a ótica da fé cristã e da criação de Deus, como o Senhor avalia o nosso dever de cuidar da criação e, ao mesmo tempo, proteger a dignidade humana, liberdade e prosperidade das famílias brasileiras? Bom, a situação chegou num patamar tão caótico que se perdeu toda a certeza de que todas as manifestações laicas elas tinham bom procedimento e também costumes de relevância mundial, a não terem dúvidas. Então, os estudiosos, os que se passaram a vida inteira a documentar todos os procedimentos bíblicos do Primeiro, Segundo Testamento e também da manifestação de profetas até o dia de hoje, que é a religião muçulmana, viu que o mundo está perdido. Então todos eles alegam que a única saída vai ser do mundo muçulmano. Porque é bom para eles. Eles dizem, nós estamos muito satisfeitos com Alá. Alá. Eles estão muito satisfeitos. Eles vivem em harmonia. Eles vivem tranquilos. Não há drogadição, não há bebidas, não há absolutamente nada disso. E Dubai agora é um antro de perdição, onde tem bebidas e tem drogas, trazidas por estes que não são muçulmanos. Então, ficou estabelecido que o ideal vai ser o mundo estar na administração muçulmana. Nós também temos certeza de que vai ser uma ótima saída. Porque não há
respeito, não há controle de um procedimento de aceitar os diferentes posicionados em sua fé, porque eles procedem de forma terrorista. Então todos, tanto os católicos, quanto os protestantes, quanto os muçulmanos de etnias jihadistas, todos estão em sentença de captura. Não vai haver uma guerra religiosa, não. Eles pretendem estabelecer isto porque querem colocar todo mundo responsável por tudo isto que está acontecendo. Mas quem foi que fez todo este movimento tem nome e sobrenome e já está identificado. Então, nós vamos proceder. Próxima pergunta. Juiz, aproveitando a oportunidade aí da palavra Alá, eu quero falar isso porque tem gente que não pode trazer assim, né, e não entender. Eu pergunto ao juiz Ascanio Chapano, Alá é o nosso Deus vivo, é isso? Dos muçulmanos? Sim. Alá é o Ser Supremo Todo-Poderoso, conhecido como Abá. Abá é o ser primogênito, o criador do céu, do universo, de tudo que existe e de tudo que vai existir. E ele determina que nós vivamos em harmonia. Então, veio um monte de gente que falou em nome dele e cometeu mentiras. Então, agora estão todos sendo processados perante este procedimento. Eles não estão querendo que seja divulgado que o comunismo tem que ser banido da face da terra. É um crime hediondo. Em vários países, o comunismo não existirá nunca mais sobre a face da terra. Então, eles estão fazendo o possível e o impossível para manter a população e levar ela a um viés religioso numa guerra de religião. E não é assim. Então, o Tratado de Abraão, justamente ele existe para pegar os responsáveis que estão cometendo crimes contra a humanidade, usando o nome do Todo-Poderoso. Então, nós vamos proceder. Então, não adianta o Macron se esconder, o alemão se esconder, o inglês se esconder, todo mundo querer se esconder das suas responsabilidades, porque todos foram identificados. São pessoas que roubam na merenda da escola, comida para as crianças, nos hospitais, remédios, ou seja, coisas que são fundamentais, que não podem ser subtraídas, roubadas. Elas têm um procedimento, é um procedimento de salvar vidas. Você não pode pegar medicamentos e botar para apodrecer, para perder a validade. Isso é terrorismo. Então nós já temos todos estes filhos da puta. E temos os nomes, onde eles estão, quem são. Então eles estão apavorados agora e não sabem o que fazer. Mas eles já foram alcançados. Então não há retórica, não há conversa, não há nenhum tipo de querer trazer novas posições, não há.
Vocês já foram alcançados e criaram uma guerra atômica nuclear. Então agora vocês vão colher o que plantaram. E é justamente a prisão de vocês. Neste momento, hoje, dia 11 de novembro de 2025. Próxima. Estou satisfeito com a resposta de Oscar Aníbal Chapon. Vamos lá. Mensagem número 6. Tema: contribuições nacionais determinadas pela NDC, letra maiúscula e S minúscula. Repetir. NDCS. Juiz Oscar Aníbal Chapon, a respeito das iniciais NDCS minúsculo, metas nacionais de clima. Como o Brasil está posicionado até agora e quais os desafios e oportunidades para cumprir ou revisar essas metas? Tudo foi manipulado, tudo foi criado para criar uma observação de cautela, de necessidade de proteção do meio ambiente, do clima, criando um alerta cada vez mais letal. E isto tudo está comprovado que não procede. Então fica a opinião pública, através da divulgação das emissoras compradas para criar esta mentira, e ir contra as pessoas que têm a verdade, que são cientistas. Então, o cientista que ele fala a verdade, ele morre. E isto tudo divulgado pelas emissoras de televisão. Tudo visto. Próxima pergunta. Juiz, eu colocando no título, porque o juiz eu colocando assim, informações da verdade sobre, né, a COP30, é mais ou menos assim, tá corretamente? Sim. Tá bom. Vamos lá agora. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Todos os dados do Brasil são todos fraude. É tudo fraudado pelo ministro da Fazenda Haddad, pela Tabet, tudo está fraudado pelo senador, presidente da Câmara do Senado, Alcolumbre, e pelo presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota. Todos os relatórios são fraude. Tudo é fraude. Não existe absolutamente nenhuma tabulação correspondente. Isto tudo já analisado pelos computadores de IA de 60 agências de inteligência. Isto foi para um grande roubo monumental do planeta, a querer se estabelecer com somas em dinheiro para financiar a administração, e eles chegaram a um ponto em que começaram a brigar entre eles, porque cada um quis ser o dealer, o chefe, a determinar o que vai acontecer com a administração do planeta. Foram todos alcançados. Então, claro, o senhor Mohammed bin Salman deseja o que ele sempre recebeu, o amor do pai, da família, porque eles são uma grande família. Eles se casam entre eles, são todos primos. Então eles disseram, eu desejo para o mundo o que eu tenho: equilíbrio, tranquilidade, amor,
prosperidade. E o mundo se meteu com eles de graça, alegando que eles não procedem com a fé católica, ou seja, que eles não procedem com a fé do patriarca Abraão. Imagina o sujeito que segue a religião, segue os ensinamentos de Abraão, dizer que eles não aceitam Abraão. Entendeu? Entendi. Então, o líder da comunidade árabe falou: o que está acontecendo? Então, agora nós vamos atrás dos descendentes que não querem a fé abrâmica de Abraão na terra. Então nós vamos atrás do Ayatollah Khamenei, vai ser tudo destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, e vamos proceder também com a Europa, com os líderes, que todos eles se venderam. Todos eles. E todos eles sabem que foram descobertos. Então agora é o momento da captura. Não tem para onde fugir. Acabou. Próxima. Mensagem número 7. Tema: Amazônia e conservação. VS. Desenvolvimento. Juiz Oscar Niebuhr-Chapan, tendo em vista que a COP30 está na Amazônia, qual o equilíbrio possível entre conservação ambiental e desenvolvimento econômico regional, especialmente em áreas de interior como o Pará? Não entendi a última palavra. Eu vou repetir aqui. Juiz Oscar Niebuhr-Chapan, tendo em vista que a COP30 está na Amazônia, qual o equilíbrio possível entre conservação ambiental e desenvolvimento econômico regional, especialmente em áreas de interior como o Pará? Entendeu, Luiz? Sim, é muito simples. É só deixar a administração local exercer o seu papel administrativo de benfeitoria à medida que vai se expandindo e se estabelecendo a população. Sempre foi assim. Mas eles estão interessados em adquirir terras que não podem ser vendidas a nenhum estrangeiro, porque são terras de res pública, pertencem ao povo brasileiro. Então, enquanto estiver um governador, um prefeito, um presidente da República, um vice-presidente, um Senado, uma Câmara de Deputados, que pensar desta forma, tem que ser respeitado, ou seja, a terra é do brasileiro. O povo é que determina, e não as lideranças de funcionários públicos, terroristas, espias, sabotadores e amotinados, que foram identificados. Então, os que estão aí representando o povo são todos ladrões, filhos da puta. Próxima. Pergunta número 8. Tema: energia, petróleo, biocombustíveis e transição justa. Juiz Oscar Aníbal Chiapan,
No contexto brasileiro, com nosso histórico de biocombustíveis, petróleo e gás, e ainda dependência de algumas fontes fósseis. Como fazer uma transição justa que não penalize as famílias e o emprego? O grande objeto de cobiça no planeta é o petróleo e o gás. Eles estão brigando à morte, estão na Terceira Guerra Mundial Nuclear, querendo petróleo e gás. O Brasil tem petróleo e tem gás, tem minérios. Então ele veio com uma mentira, alegando que estava fazendo uma transição energética, e aí surgiram os compradores das novas descobertas de gás e petróleo. Então este ladrão filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara de Deputados, falaram: vamos ofertar também petróleo e gás. E colocaram na COP30. Então uma coisa contradiz a outra. Uma coisa diz: somos a favor da energia limpa. E o outro diz que é a favor da energia do petróleo e do gás. A Arábia Saudita, ela é o maior fornecedor de petróleo e gás do planeta, só perdendo para a Venezuela e agora Brasil. Então, eles viram que a matriz de transição energética está sendo processada no Oriente Médio, nos países produtores de gás e de petróleo, que estão bem adiantados nesta revolução de energia. E eles querem continuar com a matriz de petróleo e gás. Desde o início dos tempos, desde o início da Tartária, em que a energia era totalmente limpa, havia transmissão de luz sem cabo, ou seja, sem nenhum tipo de fiação nas ruas, nada disso. Era tudo através de antenas, onde o cientista Tesla estabeleceu a transmissão de energia já existente desde a época dos egípcios, e que eles fomentaram a combustão queimando petróleo, gasolina. Ou seja, eles quiseram estabelecer e modificar o que já era um produto existente de alta qualidade. Os navios a vapor, os carros a vapor, tudo com relação ao vapor. Até o sol que a China mandou para uma elevada altitude, mas não na mesma altitude do sol, da fusão nuclear, através do vapor. Eles conseguiram essa fusão nuclear através de água salgada. O chinês criou a energia eterna
através da fusão nuclear de água salgada. Esse é o combustível que estão usando para fazer a fusão nuclear do sol artificial chinês. Então, o contraditório de querer submeter a população a uma ideia a que eles têm que utilizar esse produto sempre foi ideia de 3 ou 4 filhas da puta que criaram o monopólio, o oligopólio, os cartéis e vieram se estabelecendo em guerras, em envenenamento da humanidade. E tudo isso não foi descoberto. Então, eles vão pra puta que o pariu. Próximo. Pergunta número 9. Tema: infraestrutura e crítica ambiental. Juiz Oscar Aníbal Chapin. Há críticas de que obras de infraestrutura, como rodovias na Amazônia, foram vinculados à COP30. Como o senhor vê esse tipo de polêmica e qual o impacto para a credibilidade do Brasil nessas negociações? O Brasil, ele é vítima do poder estabelecido em que o seu mau procedimento, ele não é arguído. Ele mesmo se declara, o Supremo Tribunal Federal, que eles são os últimos a errar, a ocasionar o erro. Então eles sempre dizem, os últimos a errar é o Supremo Tribunal Federal. Por que errar? Por que eles são obrigados a errar? Por que eles têm que proceder de forma criminosa? Por quê? Porque não tem tempo. Foi feita uma enquete que eles dizem que eles estão trabalhando assiduamente em defesa de contendas jurídicas. E eles estabelecem que eles conseguem isso em um ano. Eles procederam com vários processos. Para os outros juízes, cada um ficou com 3.200.000 ações. Seriam, durante o dia, umas 70 ações para cada um. Me diga, como você vai ler todos estes procedimentos e dar sentença? Eles são mentirosos. Então, a inteligência artificial, ela tem tudo já mapeado. E eles estão querendo colocar a inteligência artificial da China a proceder com os processos brasileiros. Acontece que o folclore, a idiosincrasia da China com o Brasil não é igual, é diferente. Então, o Brasil não tem as mesmas características geológicas que a China. Não tem a mesma tradição que a China. Não tem nenhum vínculo igual. E eles querem estabelecer a inteligência artificial deles aqui. E isso é espionagem, sabotagem e motim. Então eles foram identificados.
E eles, desde o momento em que eles se prestaram a este engodo, receberam dinheiro da USAID, receberam dinheiro do Nixon e do seu secretário, e estabeleceram que não haveria mais o lastro-ouro no dólar, provocando um grande roubo. Para eles se perpetuarem nos Estados Unidos, e que agora foram descobertos. Que o dinheiro que era dos americanos, para que os americanos tivessem benfeitorias, tivessem hospital de graça, tivessem manutenção de comida de graça, tudo como era desde o início projetado, eles utilizaram esse dinheiro para comprar e estabelecer domínio nos países que eles têm interesse. Então, esta nova administração, que é global, ou seja, não é somente deles, da ONU, de 196 países, que eles dizem, nós agora estamos aqui e temos que proteger os nossos interesses de funcionários públicos amotinados. Todos nós queremos ficar ricos, queremos ter posses, queremos ter estabilidade política na hierarquia dos países que compõem a ONU. Tudo isto foi descoberto. A casa caiu. Então, como a casa caiu, eles fazem a COP30, depois vão fazer outra COP, outra COP, outra COP. Todo mundo no seu interesse local. A roubar. Próxima pergunta. Pergunta número 10. Tema: custos, logística e impacto social. Juiz Oscar Aníbal Chiapan. Sabemos que organizar um evento desse porte traz custos, mobilização, além de logística e complexa, que impactos sociais e econômicos isso terá para a região anfitriã e para o Brasil em geral? O roubo é um roubo administrado pelo líder representante da República Federativa do Brasil. O nome desse falsa identidade que ocupa a presidência da República, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que está morto, muito bem morto, graças a Deus, e que está um filho da puta dizendo que ele se chama Luiz Inácio Lula da Silva e que ele rouba, ele majora todos os valores, ele diz com quanto cada país tem que aportar. Onde já se viu? Você chega e diz, olha, nós temos um problema assim, assim, assim. Você pode contribuir com alguma coisa? Obrigado. Não, ele estipula que o sujeito tem que dar tanto, tanto, tanto. E que se ele não der, ele vai fazer uma demanda judicial. Ele vai cobrar na marra, no grito. E para isso ele pega o dinheiro do povo, rouba o dinheiro do povo, alegando que ele gastou para fazer toda essa infraestrutura 4, 10, 15, 20 vezes mais, e ele fica com esse dinheiro para ele. E esse dinheiro é declarado ao imposto de renda? Esse dinheiro tem origem? E ele ainda coloca sigilo de 5 anos, de 100 anos. Esse filho de uma puta tem que ser morto de encontrado. O nome dele, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta. E que ele ainda quer
estabelecer regras para que ninguém possa falar na internet. Comeu merda. Tu vai mandar na tua casa. Aqui na minha casa tu não manda. Aqui todo mundo pode xingar à vontade. Mandar você, Luiz Inácio Lula da Silva, e os teus deputados, senadores, todos os teus conglomerados financeiros pra puta que te pariu. Você não vai cercear a palavra de ninguém. Não vai ter nenhum filho da puta do Facebook, do YouTube e da puta que o pariu que queira me impedir de falar. Porque além de agora ter a operacionalidade de poder matar, porque foi dada a outorga, eu tenho grau ao 7. Posso matar que não mato. Então imagina se eu estou autorizado a matar. Que delícia! Que maravilha! Aí chego e vou fazer justiça com as próprias mãos? Eles fazem justiça com as próprias mãos. Mas eles não são processados. Porque eles são o poder local. Mas eu sou o poder universal. Eu sou o corregedor destes filhas da puta. Então, com filha da puta, a gente trata no tiro, porrada e bomba. E vai reclamar pra puta que os pariu. Próxima pergunta. Pergunta número 11. Tema: transparência orçamentária e combate à corrupção. Juiz Oscar Aníbal Chiapan. Na gestão dos recursos públicos para a COP30 ou para os programas de adaptação ao clima, qual o papel da justiça, do monitoramento e da ética pública para evitar desvios ou favorecimentos indevidos? O Brasil deve 9 trilhões e 800 bilhões. 9 trilhões e 800 bilhões. E você dirá, esse dinheiro já foi gasto? Sim, esse dinheiro já foi gasto e está sendo processado juros em cima dessa dívida. E quem está ganhando esse dinheiro? Os bancos domésticos. Por quê? Porque eles emprestaram esse dinheiro? Não. Eles tomaram esse dinheiro emprestado dos narcobancos do planeta, de 196 países, que vão se beneficiar com o empréstimo deste dinheiro para eles terem lucro. Então nós temos que pegar este administrador, filho da puta, com o seu governo e fazer um recall. Temos que limpar todo o dinheiro que eles têm nos bolsos, nos bancos, seus bens, tudo, devolver ao Brasil para desfazer esta administração de ladrões filhos da puta. Todo mundo sabe que eles são ladrões filhos da puta. Todo mundo convive com ladrões na rua quando vem roubar o telefone celular, contínuo com latrocínio, ou seja, mata o sujeito pelo fato de matar. Ou seja, não podemos viver mais assim. Acabou esta merda. Acabou esta porra. Ouviu, Luiz Inácio Lula da Silva? E a puta que te pariu, você e os teus 17 filhos da puta. Acabou. Vão pra puta que o pariu. Vão morrer na intempérie. Ninguém vai te enterrar. Você não merece ser enterrado, filha da puta. Entendeu? Então nós vamos proceder, e já estamos procedendo. Você goste ou não goste, xie ou não xie, tu vai amanhecer com a boca cheia de formiga, seu ladrão filho da puta. Tem mais alguma, mestre? São 15, falta 4. Por favor. Pergunta número 12. Tema:
direitos humanos e povos indígenas. Juiz Oscar Aníbal Chapin, qual o papel dos povos indígenas nas negociações da COP30 e como devemos garantir que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas sem que sejam instrumentalizados politicamente? Vamos aos fatos. Nenhuma população indígena tem RG, CPF, título de eleitor. Aquele que tiver RG, CPF, título de eleitor é massa de manobra, porque eles estão matando os índios. Os índios é uma população que cresce. E eles vivem na Amazônia, totalmente tranquilos. E eles são proprietários da terra. Então chegou esse falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, decretou a independência da Bahia há poucos meses. E ele agora quer entregar as terras a essa população que ainda não tem CPF, RG, título de eleitor, alegando que são povos indígenas. E como eles são muitos, eles reivindicam todas as terras da Amazônia para entregar a eles. Mas eles, em realidade, estão procedendo como foi desde o início. Eles dizem que vão dar melhorias e tudo é deles e depois matam todos. Próxima. Pergunta número 13. Tema: impacto local e familiar. Juiz Oscar Aníbal Chapin, como as famílias brasileiras, especialmente nas regiões norte e interior, serão afetadas por essas políticas climáticas? E o que podemos fazer para que isso não gere custos excessivos ou vulnerabilize os mais pobres? O Brasil é uma covardia contra os que produzem. O Brasil persegue a todo empreiteiro, a todo empreendedor local. Se ele é comerciante, o prefeito vai atrás dele acharcar, roubar. Se ele é do agronegócio ou da agricultura, o governo vai tomar suas terras. Porque são filhos da puta. Então nós temos que guerrear contra o governo de marginais. Porque todos eles trabalham para o benefício do governo. O Supremo Tribunal Federal trabalha a benefício do governo. A Justiça trabalha a benefício do governo. Porque todos eles foram criados com essa finalidade. Em todo o planeta. São todos ladrões, filhos da puta. Próximo. Pergunta número 14. Tema: liberdade de expressão, ciência e debate público. Juiz Oscar Aníbal Chapin, vivemos em época de muita polarização, fake news, dúvidas sobre a ciência, questionamento das agendas internacionais. Como o senhor vê
o papel da liberdade de expressão, do debate aberto e da responsabilidade intelectual em temas climáticos? Nós temos uma grande mentira processada por este governo, em que eles estabilizam que há uma administração a benefício da população, incentivando o estudo, e não há cientificamente nenhum aporte e nenhuma evolução de conhecimento. Não vão para as universidades aprender física, química, engenharia. Eles aboliram todas as profissões, alegando que não é necessário o diploma. São os filhos da puta que querem manter o povo totalmente ignorante. Então, estes filhos da puta têm que morrer, têm que ser mortos. Tem que pegar esse Luiz Inácio Lula da Silva, a Janja, o Alckmin, o Alcolumbre, o Hugo Mota, os partidos políticos, os governadores, os prefeitos, e trucidar todos eles. Porque todos eles são assassinos, filhos da puta. Não tem que ficar nenhum em pé. Entenderam? Estou sendo claro? Próxima. Juiz Oscar, só falta a número 15. Depois que o juiz responder a número 15, eu quero fazer o encerramento das perguntas, né, conforme o chat GPT, Inteligência Artificial. E quero aproveitar, antes, o tema dessa live é o seguinte: informações da verdade sobre COP30. É só isso. É um título da live do juiz Oscar Aníbal Chiapano. Informações da verdade sobre COP30. Eu quero também falar que nós estamos aqui, né? Falta só 14 minutos para completar 2 horas. É fundamental essas 2 horas, porque eu quero falar aqui para todos, né? As pessoas, os amigos e amigas patriotas, ou que irão assistir, ou melhor, que estão assistindo essa live. Por exemplo, a live tem 2 horas. O mestridinho, eu irei usar somente um título, conforme eu já falei, e dividir em parte 1. Então vou usar o mesmo título com parte 1, parte 2, parte 3 ou parte 4, para, né, de uma maneira que facilita, né, para todos. Juiz Oscar, última pergunta do dia sobre COP30. O tema Futuro e Legado, a COP30 para o Brasil. Juiz Oscar Aníbal Chiapano. Aqui a ChatGPT colocou bem assim. Por fim, o ChatGPT, inteligência artificial, que está perguntando para o juiz Oscar. Todas as perguntas aqui, que isso foi tudo elaborado através do ChatGPT e a inteligência artificial. Fala bem assim, a última pergunta. Por fim, juiz Oscar, o ChatGPT colocou 2 pontos. Qual o legado que a COP30 deve deixar para o Brasil em termos de políticas públicas, governança, educação, cultura e cidadania? E o que nós, como brasileiros e cristãos patriotas, podemos fazer para que esse legado seja positivo? A resposta
Com relação ao conhecimento, todo aquele que procure conhecimento, ele deve ser saciado de forma imediata e contínua. Ou seja, ele pode ir para a escola primária sem necessidade de ter que esperar vaga na escola ou ter burocracia para ele ser assentado a aprender a ler e escrever. A igreja tem que estar aberta para todos, a todo momento, em todo instante. É só colocar uma cadeira a mais dentro de uma sala de aula. E é assim que tem que proceder. A universidade também. Todo mundo tem acesso à universidade. Quem quer estudar, vai lá estudar e vai aprender. E vai progredir à medida que o resultado do que estudou, colocou em prática, fez prova, subiu mais um lugar. E assim vai até chegar ao descobrimento de tecnologia, de administrar esse conhecimento e não colocar empecilho das escolas, das universidades, porque nós precisamos de profissionais, de gente que tenha sabedoria, gente que tenha conhecimento científico. E para isso, você não pode cercear ninguém de querer estudar. Quer estudar? É de graça. Vai à escola. Não pode existir nenhum ensino particular. Tem que ser tudo do Estado. O Estado te dá todas as oportunidades para você estudar. Você vai estudar. Você vai lá dentro. Se você lá dentro estiver fazendo bandalha, o próprio estudante que está estudando lá dentro vai dizer: cara, tu não quer estudar, vai embora, sai daqui. Nós estamos aqui estudando. Entendeu? E o professor tem que estar dando aula. Ele foi dado para dar aula. E se o aluno disser, este professor não é bom dando aula, não entende nada, não é professor, é uma mentira, ele vai embora e bota outro. É assim que tem que proceder? É simples. Mas não, os filhos da puta, eles querem um país burro. E eles alegam que tem que cobrar imposto. Porque cobrando imposto, eles vão poder proceder a dar benefício à população. Mentira. São filhos da puta. São mentirosos. Quem tem que arcar com o custo da administração é quem está na administração pública. Ele tem que se virar de pegar dinheiro de quem está estabelecido e que ganha o suficiente para fazer a transmissão de esgoto, a transmissão de água, e você vai ver que tudo vai andar às mil maravilhas. Agora, quando você bota o Estado para administrar, fudeu! É tudo ladrão, é tudo filha da puta. Então, só o que necessitamos é um computador ligado à inteligência artificial e uma companhia de seguro, que ela faz os pagamentos. E acabou, não precisa de mais porra nenhuma. E se resolve tudo isso em 24 horas. Como eles sabem que nós sabemos disso, eles ficam nos pentelhando e botam um monte de articuladores, de gente que quer vender dificuldade para cobrar facilidade. Eles vendem dificuldade para cobrar facilidade. Olha, não, isso aqui é perigoso. Não é assim que se procede. Se procede como eu falo, porque eu tenho diploma, foi me otorgado e eu digo como tem que ser feito. Vá pra puta que te pariu, você teu diploma, e a puta que te pariu, seu mentiroso filho da puta. Você está querendo cobrar? Cobra de você, filha da puta. Está tudo errado na administração do planeta. Eles estão cobrando para viver
Porra nenhuma, é ao contrário. Você tem que dar vida eterna, longevidade à população, para que ela tenha o desenvolvimento intelectual de melhoria, através do seu intelecto, e não através do acharque, do roubo de impostos, porque não existe isso. Eu provo a vocês. Me coloca aí para eu fazer demonstração disto tudo e acaba com esta merda toda. Muito obrigado, mestre. Meus amigos e amigas patriotas, antes do mestre Dinho começar aqui o encerramento das perguntas, essas perguntas foram elaboradas através do chat GPT e a inteligência artificial. Eu quero aqui falar com você, você que está assistindo a live pela primeira vez. E também eu estou falando para todos. Vocês poderão observar que quando o juiz Oscar Aníbal Chapman, ele fala o que ele tem que falar mesmo. O tratamento do juiz Oscar Aníbal Chapman é para todos os terroristas, traficantes e comunistas. E esse desgoverno, seu ministério, etc, etc. E uma parte também, né, dos ministros do STF. Portanto, eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, fazer o encerramento. Depois do encerramento, juiz Oscar, eu passo a palavra para o juiz falar o que tem de falar. Ok? Encerramento. Muito obrigado, juiz Oscar Aníbal Chapman, pela presença, pelo tempo e por compartilhar conosco essas reflexões tão importantes. Aos nossos espectadores, muito obrigado por estarem hoje aqui conosco. Fiquem ligados, compartilhem esse vídeo ou essa live. Deixem seu like, ativem o sininho para receber notificações e comentem abaixo qual pergunta mais tocou você ou qual tema gostaria de aprofundar numa próxima live. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe nossas famílias, nossa pátria e que possamos ser instrumentos de verdade, de liberdade, ou melhor, corrigindo, e que possamos ser instrumentos de liberdade, verdade e justiça na terra. Até a próxima. Um abraço fraterno e paz e bem. Juiz Oscar Aníbal Chapman. Tem 3 minutos para completar 2 horas. Eu gostaria que completasse as 2 horas. 2 horas é o que passou um pouquinho. A palavra do juiz Oscar Aníbal Chapman. Eu quero agradecer ao senhor Edmundo Amado, este senhor maravilhoso, e o senhor todo-poderoso Yahushua Homer Rushrai me colocou na companhia deste ser, que ele é a viva semelhança do Todo-Poderoso. Quando eu vejo ele, eu vejo o Todo-Poderoso na minha frente. Posto que somos a célula que estabelece todo o comportamento de logística e de consentimento, de entendimento, para que possamos viver uma plena e satisfeita existência na alegria de viver. Um para com os outros, um para com o outro, se procedendo
ao benefício do seu próximo. Entendam, nós não podemos permitir mais que tenhamos que ter, para nosso desenvolvimento intelectual, para o nosso desenvolvimento de saúde, para o nosso desenvolvimento de longevidade, nenhum tipo de cerceamento ou conjunturas de narrativas que não tenham comprovação científica. Porque temos que comprovar, porque quando comprovamos que é veneno. Veneno! Então não temos que consumir veneno. Então o Estado é um veneno. A China deu a este conhecimento. Eles disseram: o Estado sou eu e eu determino o que tem que ser feito. Então ele quebrou, ele faliu. Todo mundo começou a se devorar. Um humano comendo outro humano. Isso é feito na China. Isso é feito na China. Isso é feito em todos os países que têm o compromisso do comunismo. E também países que estão atrelados à administração de querer colocar todos os seus indivíduos através de cobranças de impostos, alegando um benefício em comum que nunca chega. Quando você vai fazer a contabilidade, como foi feita, a contabilidade da arrecadação de impostos nos Estados Unidos da América, se descobriu um grande default, um grande roubo ocasionado pela administração Bush, pela administração Obama. Todos a roubar, todos roubando. Então, isto tudo já está sendo processado e todos eles vão levar cadeia pela frente e vão ter todos os seus bens confiscados, desde o presidente até o menor dos funcionários que procedeu com roubo, porque não podemos permitir. E não podemos conviver com isso. Acabou. Muito obrigado. Não temam, que já chegamos ao final. A data? Até a próxima, mestre. A data, Juiz Oscar, a data? Dia 11 de novembro de 2025. Horário, 12h16. Gratidão, Juiz Oscar Aníbal Chaban. Gratidão. Obrigado. Jesus, meu Rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.